Voltamos. Aí ela pegou aqueles búzios e começou a jogar. E disse: tu é filho de Obaluaê, Iemanjá e Oxóssi. Isso, 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 e algumas coisas particulares ali pra mim. Tu vai fazer o santo, tu vai encontrar uma pessoa que vai fazer todas as tuas obrigações. Eu digo: mas não sei o que é isso, eu faço pão, eu não sei fazer santo. Não, calma que vai dar tudo certo. E agora o nosso tempo já está esgotado aqui, tu tem que voltar. Beijou as minhas mãos e fez assim com a mão sobre a minha testa e eu me acordo no quarto, de novo. Aquela semana eu fiquei revoltadíssimo, mas assustado. Eu digo: vou contar isso pra quem? Isso é coisa de filme. Eu saí do corpo, não tinha ninguém que explicasse isso aí. Pá, fiquei aquela semana, né? Nisso, o dono do prédio, a padaria que era do meu tio, era o Alamir, que era o dono de vários prédios ali, e é pai de santo. Mas até então eu não sabia do que era, como era. E aí ele entrou todo de branco, tava com uns anéis assim, mano, né? E ele disse: guri, me dá 2 carteiras de cigarro que eu tenho que sair ligeiro, que eu vou viajar, que eu vou agora para o Uruguai, que eu tenho que não sei o que atender. E eu digo: bah, o senhor joga búzios? Eu digo: joga, eu sei que tu quer jogar comigo. Quarta-feira tu vai lá na minha casa que eu já vou estar te esperando. Quanto é? Depois a gente fala sobre isso. Fiquei meio encasquetado, né? Porque ouvia muita coisa falar assim, de pai, mãe de santo, né? As pessoas falavam muito mal mesmo. E eu digo: esse cara tá pedindo pra mim ir na casa dele lá, isso até é viado, rapaz. Isso aí vai querer me passar a mão na mão. Vou ir, a curiosidade era tanto. Chego lá, ele com família, com tudo, né? Tinha uma sala assim. Ele tava morando no centro, a roça de candomblé dele era pra fora. E tinha mais o terreiro ali, perto da padaria. Eu cheguei lá, ele tinha uma sala, disse: só um pouquinho que eu tô vendo o último capítulo da novela e já te atendo. Tá, estou ali esperando, né? Na sala ali tinha uma estátua grande do Cristo, 1,5 m mais ou menos, uma Iemanjá, um São Jorge, e a mesa com os tal búzios aí, que eu dei uma olhada ali, né? Eu digo: olha, tá parecido, mas aquela da moça bonita, aquela não tinha todas essas coisas aí dentro. Tá. Aí começou ali a fazer umas rezas, não entendia nada daquilo, jogou aquelas conchas. Eu digo: o que eu vim fazer aqui? Aqui um pouco ele disse assim pra mim: sim, tu já é médico, tu trabalha com o eixo rei das 7 encruzilhadas e tem uma pombagira, uma padilha, tá? Trabalha com o Ogum Beramar. Eu tô vendo porque eu trabalho com o Ogum Beramar e eu vejo tudo isso aí nos búzios também. Tu é filho de Obaluaê, Iemanjá e Oxóssi. E por essa semana que passou, alguns dias aí, tu deve ter tido algum sonho, alguma visão, alguém que tomou contato contigo, que tu tem que fazer santo. Tu vai fazer santo porque tu vai ser um babalorixá, um tata de inquice. Eu digo: ah, agora enlouqueceu. Eu trabalho de dia para comer de noite, agora vou ser o babalorixá, vou ser o tata de inquice. Nem sabia o tata de o que é isso. E pegou um papel, uma caneta e disse assim: tu vai escrevendo aí que eu não sei ler nem escrever. Eu digo: mas nem precisa, né? Se soubesse, o cara ia saber o universo. Comecei a anotar, não sabia nem escrever as coisas direito, sei que deu uma baita tripa, assim, uma listona grandona. E eu disse: eu não tenho de não, quando o santo quer, o santo pede, o santo ajuda a gente. Esse era o termo que ele usava muito, né? O orixá, é uma linguagem mais popular, até para mim poder entender, né? E aí, mas na outra, agora semana nós vamos lá no Cláudio para fazer a confirmação do teu santo, tarará, tarará. Naquele meio termo, eu conheci o Cláudio de vista, assim, passava, porque era uma pessoa notória, famosa na cidade, né? E aí eu passei por ali, marcamos, fomos lá, eu com uma bicicleta, fui lá para jogar os búzios para mim, para ele fazer a tal confirmação. Só que um dia antes eu sonho com a casa do Cláudio, né? Eu acho que essa minhas andanças no espiritismo, né, ali na Umbanda, foi aumentando mais essa minha capacidade e também eu nasci com isso, né? E aí eu cheguei lá: pô, mas é a mesma casa que eu sonhei. Foi lá, fez a mesma confirmação, tá? Eu sei que, resumindo a história, agora dia 19 de agosto de 2022, vão fazer 23 anos que eu tô no Candomblé. Candomblé de Angola, onde eu fui iniciado.
né? Pelo Tata Alamir Cafuraomi Apará, filho de Cláudio do Jagum, da cidade do Rio de Janeiro, que mora ali em Jaguarão, né? Tem a roça de santo do meu pai de santo, dos meus irmãos, do pai Cláudio. E eu sei que um mês depois ali eu jogava cartas já com a influência da pombagira, mas não incorporava ela. Por isso que eu digo que o Exu é tudo na vida da gente, porque ele proporciona coisas e as pessoas às vezes tratam o Exu que nem um cachorro. Uma casinha lá na frente, com farelo, com milho, com sujeira. E o Exu é tudo no nosso caminho. Tudo. Sem Exu não tem casa de candomblé, não tem casa de umbanda, não tem comércio aberto, não tem eu falando, não tem celular, não tem nada. Não tem o prazer de comer, não tem o ato sexual. O Exu está dentro de nós. E o que acontece às vezes em algumas casas de candomblé, em alguns terreiros, que o Exu sempre é depois. O Exu é tratado depois, é lá na frente. É o guardião, é o cachorro. Eles tratam mais ou menos como um cachorro, tanto com a comida, né? Porque é uma invenção que virou tradição, ficou fazendo as mesmas coisinhas e todo mundo vai fazendo as mesmas coisas sem saber e sem querer estudar, se aprimorar. Então eu comecei a juntar muito dinheiro com aquele jogo de cartas ali e juntei e fiz todas as minhas obrigações. E aí depois fiz obrigação de 1, de 3, de 5, de 7, né? Só não dei DK, não quis fazer essa festa, não quis fazer, não vou fazer. E não adianta os meus mais velhos, depois que vê, né, alguns aí dizer que tem que fazer, porque a comunidade que representa, porque ali foi visto. Não quero, não quero. Aqui na cidade de Pelotas fazem 13 anos que eu tenho o terreiro aberto. De tanto levar porrada ali e não querer, decidi abrir e atendo muito e carinhosamente sou conhecido aqui como Pai Jean. Então atendo muitas pessoas. Me voltei para dentro de mim e procurei estudar cada vez mais. Virei um rato de biblioteca. Procurei estudar sobre outras religiões, a chegada do negro no Brasil. Então, não estou dizendo que eu sou mais do que alguém ou menos, né, ou mais importante. Não, não é. Estou pedindo e estou esclarecendo, contando a minha história, para que todos sejam assim também. Um eterno alquimista, aquele que procura cada vez o saber, o eu interior. Seja o Cristo no deserto. Vá 40 dias e elimine as suas sombras, né? Veja todos os seus erros e volte a estudar. Mate seu demônio interior, já que ele não existe, né? Mas mate seu ego e continue estudando, 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 buscando formas, principalmente de ver o que é o Exu na sua vida. Exu e Pombagira é um antepassado teu, tá? Porque sempre você vai ter o seu sobrenome aí vai ter correspondência europeia com esses antepassados. Para quem é de Exu e Pombagira, tá? E ele vai contar essa história para vocês, para quem é, para quem tem Exu Cento, porque as coisas vão assim, eu vou comprar uma estátua porque eu girei lá com a imagem com o guia tal, acho que é aquele Exu, eu acho que é aquela Pombagira. Não, não é assim que funciona. É uma história, é uma caminhada e de muita dedicação. Quem se promove a estudar, a ingressar nessa parte espiritual e acender o caminho da luz, sofre. Porque a gente não se torna mais e nem menos, mas nós somos diferentes. Então, quando tu encontra tu encontra quem tu é realmente, de verdade, e consegue te libertar das amarras da sociedade, das amarras das religiões escravagistas, que tu tem que ser isso, que tu tem que ser aquilo, que tu tem que ser aquilo, tu te torna uma pessoa diferente. Aí tu te torna um Satã, né? Que Satã vem lá de uma palavra, de uma língua antiga, não me lembro se é o hebraico, o aramaico, depois eu vou ver isso direitinho, que quer dizer o opositor, né? Aquela pessoa que não concorda com aquilo, né? Então, desperte o demônio interior que há em você, que é o demônio da sabedoria. Não fique com aquelas historinhas, né? Que foi criado assim, criado assado, né? Então, a primeira leva de negros aqui no Brasil chegado foi bantos.
Então esses bantos trouxeram toda a parte da feitiçaria, da quimbanda, que quer dizer cura, né? E depois ali teve alguém, depois do período pós-escravagista no Brasil, teve toda aquela história da Umbanda, que vocês mesmos sabem, muitos sabem, depois eu entro nesse, né? Deturbaram muitas coisas, se apropriaram de santos católicos para fazer congá, mas a Umbanda já existia há muito tempo, né? Em Alagoas, no Maranhão, no Amazonas, de uma maneira diferente do que é hoje. Então, Exu e Pombagira custou entrar dentro dessa Umbanda, tá? Porque sem eles nada, eles foram pacienciosos em esperar. O Exu é o ser mais paciencioso que tem, né? Ah, não, é o Oxalá, o ser da paciência. Não sei, só na tua casa. O ser mais paciencioso que tem é Exu e Pombagira. Ele é matemático, ele sabe o teu caminho, ele sabe o que tu vai percorrer, o que tu vai fazer, ele sabe esperar. E esperou todo esse tempo para hoje estar num pedestal. Então eu peço para vocês, assim, ó, para essa leva mais nova aí, ó, que não fique botando coisas encruzilhadas como plástico, vidros, coisas que Exu e Pombagira não querem, lixo, lixo. Se apronte, faça os fundamentos de vocês, tenham a casa de vocês, tenham os assentamentos de vocês na casa de vocês, na frente da casa de vocês, numa peça, num quarto, numa sala. Não no quarto que você dorme, claro, né? Mas numa sala bonito, num altar, bem exaltados, bem formosos, para que as coisas comecem a fluir na sua vida. Porque muitas pessoas que vêm tanto na minha casa, como vão em outras casas aí, eles vêm já sofrido de outras religiões por causa que o erro maior é eles mesmos. Né? A pessoa não quer admitir que ela é culpada de viver aquela história. Que a minha mulher deixou, me traiu, o meu marido não me quer mais, tem amante, eu não sei o que, ou meu marido não quis mais porque ele não quer mais casar comigo, porque eu não consigo emprego, porque eu sou apontado pela minha família, eu sou isso, eu sou aquilo. A pessoa sempre é o coitadinho. Mas a pessoa não se dá de conta que ela estrutura toda essas coisas que acontecem no caminho dela. Né? Eu estruturei involuntariamente algumas coisas, foram estruturadas no meu caminho, mas outras coisas foram estruturadas por mim. Porque eu nasci com um caráter. E Exu fortaleceu e fortalece até hoje. Então eu fui estruturando mais caminhos, mais coisas boas. Para isso, eu trato bem os meus Exus e Pombagira. Por quê? Porque imagine você, uma bicicleta dos anos 60, 70 ali, ela tem um dínamo. Para quem não sabe o que é um dínamo, né? Aquele farol na frente. Um dínamo tem nos automóveis também. Tá ligado à roda ali, no caso da bicicleta. Conforme aquela roda vai girando, a luz vai aumentando. Então nós temos esse dínamo dentro da gente chamado Exu. Né? Nós temos Lebara, que é o ser que habita dentro de nós, é a centelha divina que habita dentro de nós, é Exu. Se ligou? Centelha divina, tá ligado? Sai um pouco da caixinha. O fogo, a força do Exu e Pombagira. Então, se eles são antepassados nossos, porque tudo é atraído por magnetismo, os iguais se atraem. Todas as coisas se atraem por magnetismo nesse universo. Não fui eu que criei isso aí. As leis funcionam para tudo e para todos. Não fique pensando que o universo quer o mal de vocês, ou porque quer o mal de alguns e o bem do outro. Não. Tudo é sintonia. Se tu acreditar que tu é poderoso e tu te voltar para isso, porque o cara lá, aquele cara bacana, de 1,70 m, 2.000 anos atrás, já tinha dito: vós sois deuses. Procure a verdade vos libertará. Tá lá. Não fui eu que escrevi. Então, veja a verdade que há dentro de você. Procure, você que é médium. Você que cultua Exu e Pombagira, que às vezes as coisas estão dando tudo errado. Para o outro ali que não tem nada, que é ateu, que não acredita em nada, dá mais rápido.
Ele não acredita em demanda, ele não acredita em feitiço, ele não acredita que ele é a vítima. Ele simplesmente se levanta e faz a coisa acontecer. Desculpa. Por que às vezes as coisas não acontecem para alguns médicos? Por que não aconteceu para mim também? Porque eu também fui uma pessoa que deixei o Exu em segundo plano. E hoje eu estou compartilhando com vocês. Eu sou uma casa de portas abertas. Eu vou compartilhar com vocês as minhas dores, as minhas conquistas, as minhas evoluções e vou contar a verdade. Eu posso ter todos os defeitos na vida. Uma coisa que eu não sou é mentiroso. Então se alguém amanhã depois me apontar como mentiroso, vai ter que provar por quê. Porque eu conto tudo. Eu fui uma pessoa que deixei o Exu de lado. O Exu que abriu portas para mim. O Exu que fez tudo, que conversou comigo. O Exu é da minha história que eu estou contando para vocês, para chegar até agora aqui. E depois com entendimento, com conhecimento, buscando, fazendo feituras, fazendo aprontamentos, alguns pactos, selando alguns pactos. Isso às vezes soa coisa errada, mas não é. Nós selamos pactos, pactos com a entidade, pactos com Deus, pacto com a vida, pacto com o casamento, né? Mas o pacto comigo mesmo, de ser uma pessoa íntegra, honesta, trabalhadora, de buscar cada vez mais conhecimento, ser um gnóstico, ser uma pessoa que caminha para frente da evolução, para compartilhar com os meus, para levar luz a outras pessoas que se encontram em trevas. Porque o Exu não é trevoso, o Exu não é mau. O Exu é o nosso bem maior que nós temos, para nós que somos de raízes africanas. Nós que somos de Umbanda. Então, para falar um pouco do Exu Rei das Sete Encruzilhadas e da Maria Padilha, é assunto assim, ó, indeterminado na minha vida. Como eu também tenho o seu tranca-rua do Cruzeiro. Como eu também tenho a rainha que me protege lá, ó. Né? Como eu tenho uma egrégora formada, mas contar a história dos meus Exus, eu peço para vocês o seguinte, para você que está começando agora na Umbanda, na Quimbanda, para você que já está aí nesse caminho, não trate seu Exu em casinha de cachorro. Já comece a ter um palacete, comece a dar as coisas melhores. Eles precisam disso? Não, não precisam, mas precisam da nossa dedicação, porque se nós corremos para comprar coisas melhores e nós trabalhamos para ter mais dinheiro, ele é o nosso maior teste, ele faz nós impulsionarmos a ter mais coisas, a ter coisas boas, a ter um conforto. Isso é pecado? Só na religião dos outros. Na meu sagrado não é pecado ter um conforto melhor, uma comida melhor, uma habitação melhor, as contas pagas. Isso é ser Exu, é ser um vitorioso. Ter a Pombagira na minha vida, ela é minha mãe, ela é minha confidente, ela é minha amante, ela é minha amiga, ela é a melhor mulher que existe na minha vida. Ela é uma mãe, ela é uma feiticeira, ela me puxa a orelha, ela me ordena a fazer certas coisas, porque ela sabe, ela viveu a vida, ela viveu aqui na vida, ela sabe da vida, sabe falar sobre a vida e sabe me dar o caminho das pedras. Vai por aqui que tu vai bem, confia em mim. E eles, eu jogo para ver alguma coisa sobre o sagrado, mas eu converso com o Exu e com Pombagira. E se eles me disserem, façam isso, eu vou de olho fechado e faço. Porque não é de hoje que eles estão na minha vida, não são por acaso, eles estão conectados aos meus chakras, por sintonia, por eu ser muito parecido com eles. Bonito, né? Bonito, o cara lá é bonito, vou escolher um cara bonito, um cara bonitão, né? Vou escolher um cara que sabe guardar segredos, vou escolher um cara que sabe entrar na mente, eu vou escolher um cara que vai suportar dores igual eu suportei, que é também voltado ao gnosticismo, voltado ao conhecimento, voltado a iniciações, como eu fui. Assim a Padilha. Por que às vezes os pais e mães de santo a gente tem sempre uma aura reluzente? Porque nós temos a dualidade do sexo junto com nós. Nós temos Exu e Pombagira, então se mistura. Né? Pode ver que um lado a gente tem um feminino, um lado masculino, e isso aflora conforme a gente vai falando dessas entidades. Nós temos também um inquice masculino e feminino. Eu sou o Baluaê com Emanjá.
Por muitas vezes eu sou bem severo que nem Iemanjá, né? Os meus filhos me conhecem, sabem como eu sou. E também sou sério, sou oculto, como o meu pai o Baluaê, por detrás das palhas. Sou uma pessoa difícil de dar sorrisos, né, por aí, em fotografias, muitas vezes. Às vezes eu estou meio sério, meio enigmático. Para quem não me conhece, pensa que eu sou uma pessoa arrogante, prepotente. Até posso ser, em alguns casos, que quando sou afrontado ou quando sou perguntado perguntas bestas, né? Ou quando me pede para por que tu está arrogante desse jeito? Porque eu posso provar porque eu estou sendo arrogante desse jeito. Porque não adianta ter uma egrégora toda, cultuar toda essa gente e viver num mundo de miséria. Viver num mundo de confusão, de atritos, de dívidas, né? É demagogia demais. Ou ser uma pessoa mau caráter, um bêbado, um drogado, né? Um cara que trai a esposa. Eu não sou nada disso. Eu sou uma pessoa que trabalha, sou um microempreendedor, abrirei outros negócios, porque eu gosto muito de dinheiro, e com o dinheiro eu consigo arrumar a minha vida, para que eu caminhe em paz, que eu caminhe na luz, para que eu tenha um celular bom, para que eu filme, para que eu estude, para que eu busque, para que eu viaje, para que eu trate bem os meus Exus e Pombagiras da minha casa, para que eu trate bem a minha casa, para que eu arrume a minha casa, para que eu compre outra casa, e assim por diante. Então, reflitam sobre isso. Exu e Pombagira no caminho de vocês é tudo. É tudo. Não é aquele cara e aquela mulherzinha que deve ficar lá naquela casinha lá na frente, ou no meio do barro, uma casinha bem pequenininha, uma estatuazinha. Não precisa nada disso. Mas precisa ter o belo, precisa ter o bonito, o organizado, o cheiroso. Porque aonde tem sujeira, não tem essência. O perfume, é claro que vai ter alguém depois que vai deixar um comentário e dizer assim: ah, mas quando corta, imola os animais, não tem sujeira. Aquilo não é sujeira, aquilo é axé. Aquilo é força vital. O que eu me refiro é umas casinhas de pau, chovendo dentro, uns alguidar caquético, cheio de milho, né? Porque se tu quer, é desproporcional certas coisas que nem eu estava falando e voltando ao ponto, que Exu é tudo na vida. As pessoas vêm, elas querem que saia o precatório, aumente limite no cheque especial, que ela se case, que ela ganhe ouro, que ela compre a casa, carro, o apartamento, que ela coma picanha, viaje, come em bons restaurantes, vai em ótimas churrascarias, come frutos do mar, compre roupa, bolsa. Legal, isso é tudo muito bom e tem que fazer. Mas aí pro Exu e pra Pombagira, no país que nós vivemos, se tu falar numa garrafa de cachaça e um ovo, ah, mas será que não dá uma vela e um copo d'água? Porque a minha avó fazia assim. Ah lá, a minha tia, que era de terreiro, largava o que estava comendo para atender os outros. Por isso que morreram tudo pobre, doente e sem ter nada. Porque tu vai ser, ah, mas eu não vou levar nada dessa vida. É, não vai. Vai levar tuas experiências, não vai? Vai levar o que tu fez de bom. Se tu não levar nada, se não for nada aqui, o que tu vai ser lá do outro lado? Nada. Como é que tu vai progredir? Como é que o Exu vai te ajudar na tua vida? Com uma garrafa de cachaça e um ovo, uma vela, que é tão difícil para comprar, né? É muito caro. Mas aí que é todas essas coisas boas. Aí então, e eu dei só a suposição numa garrafa de cachaça, um ovo, uma vela, porque a gente precisa de muito mais coisas, às vezes para movimentar energias e fazer certas magias, um galo, um cabrito, né? Algumas comidas especiais, e estou falando de coisa boa, né? Porque se eu gosto de comer coisa boa, eu dou coisas boas aos meus Exus e Pombagiras. Eu dou perfumes, eu dou tudo o que alimenta eles no astral, o que dá prazer ainda em lembrar do que eles viveram nessa terra e causar maior sintonia entre eu e eles. Roupas, joias, porque isso tudo vai ser assunto para outras temas.
são os arquétipos de empoderamento. Como é que eu quero arrumar um marido se eu também não me embelezo, eu estou sem dente, eu ando mal vestida, mas hoje não vem ninguém aqui, eu não vou arrumar a cama. Que jeito tu vai ser notada desse jeito? O cara também, ele não faz a barba, ele anda esculacho, ele joga videogame, ele deita até vai dormir altas horas da madrugada e acorda meio-dia, come arroz com ovo. E aí ele desenha aquela mulher dos sonhos dele, que é a Mulher Maravilha, né? Não, agora eu vou arrumar, agora eu vou sair aí, vou tomar um banho, vou arrumar uma empresária para mim, né? Que se veste bem, que use boas roupas, seja cheirosa, ande num bom carro e fique comigo para me dar um apoio aí. Brasil. Vai dar? Vai. Com certeza, no campo dos sonhos e das ideias até parar no sanatório. Porque se tudo é sintonia, tu vai atrair para ti aquilo que tu pode oferecer também. Por isso é que eu digo que tudo é Exu e Pombagira na vida da gente. Quanto mais a gente pode oferecer, mais a gente cresce. Mais a gente corre, mais essa força nos ajuda. Mais a roda anda, mais o dínamo vai acendendo luz e vai brilhando cada vez mais coisas na minha vida. Vou enxergando cada vez mais oportunidades e vou ficando mais irradiado de luz, de coisa boa. Tá, meus queridos? Já falei bastante. Um forte abraço no coração de vocês. Um beijo no mesmo, né? Meu saravá, meu mocuyu, meu calofé, meu motumbá. Abençoa os mais velhos, abençoa os mais novos que estão nessa caminhada. Procure botar juízo, procure ver que Exu e Pombagira não vai dar superpoderes para vocês, de vocês botarem uma capa, um colar, né? Isso é até simples, né? Em vista dos que tem ali, tem, né? Não vai encher a cara de cachaça, de uísque, de droga. Não é assim que funciona. Procure se aprimorar, procure estudar e transformar o coração de vocês, que é um chumbo, transformar em ouro. Seja o alquimista, seja o profeta, seja o cara que faz milagre para a sua vida, para depois fazer para dos outros. Seja o cara, para os médios desse cara aqui, ó, representem ele da melhor forma possível, porque ele é um cara iniciado em 7 templos sagrados, um cara que conhece todas as línguas, um cara estudioso pra caramba, um cara evoluidíssimo, que eu não chego nem perto da bota dele. E ele me escolheu por sintonia, porque eu estou buscando isso. Seja digno de um rei, seja o rei do seu castelo, construa o seu castelo pedra após pedra. Lute por conhecimento. E para você que é médium dele, honre esse cara. Mas honre de verdade. Porque se ele é um rei coroado de força e o rei da Quimbanda, um cara de muita sabedoria, um cara de muito ouro, de muito axé, para botar uma capa e dizer que está com esse rei das 7 encruzilhadas, não ter algum tipo de negócio, não comer bem e tiver na merda, não abra a boca para dizer que está com o eixo rei das 7 encruzilhadas. Porque será a sua maior maldição da sua vida. Você cultuar um arquétipo de riqueza, uma coroa de ouro e viver de resto. Então, procure se aprimorar, procure fazer os seus assentamentos, procure ir para o caminho da luz. Saia das trevas da ignorância e construa o seu castelo, seja o rei da sua vida. E depois, quando você estiver preparado para representá-lo aqui, dê o melhor, porque tudo virá sem você pedir em acréscimos.
Uma boa noite a todos.